E a gente tem que voltar a falar aqui do Supremo Tribunal Federal, do ministro Luiz Roberto Barroso, que afirmou neste domingo que há no cenário político brasileiro a intenção de usar as Forças Armadas para atacar o processo eleitoral no país. O Barroso voltou a defender a integridade das urnas eletrônicas e condenou tentativas de suposta politização do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Ele já tinha falado do assunto numa palestra online para uma universidade na Alemanha. Vamos ver. O mundo enfrenta essa onda populista, extremista e autoritária, e essa onda, evidentemente, esteve no Brasil. Muitos sites, blogs e canais de extrema-direita, furiosa, grosseira, atacando o Congresso, atacando as instituições, pregando agressões físicas às pessoas, defendendo a difusão das armas. Nós tivemos momentos graves na experiência recente brasileira, com a participação do próprio presidente da República num comício na porta do QG do Exército, pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, ataques totalmente infundados e fraudulentos ao processo eleitoral. Desde 96 não tem um episódio de fraude no Brasil, eleições totalmente limpas, seguras e auditáveis, e agora se vai pretender usar as Forças Armadas para atacar. Gentilmente convidados para participar do processo estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo. É surpreendente, né? Como ele consegue falar tanta mentira, e como é que consegue tempo para tantas lives. Ele participa de lives sem parar, faz palestras não sei aonde, faz lives com não sei quem. É um negócio de louco. Constantino, eu começo por você. Não, eu só queria é um palestrante. Ele disse, eu ouvi mesmo, porque eu estava anotando aqui do chat, que o presidente pediu o fechamento do STF. Foi o que deu a entender, que ele está politizando as Forças Armadas com o objetivo de fechar o STF ou de destituir os juízes ou coisa desse tipo. Então, o general Heleno, né, já rebateu isso aí, né? E quando o general Heleno se manifesta, normalmente jornalistas e palestrantes pseudo-progressistas, que é o caso desse sujeito aí, né? O Luiz Roberto Barroso, não costumam ficar muito bem na foto, né? Então tá aqui. Forças Armadas, abre aspas, estão sendo orientadas a atacar e desacreditar o processo eleitoral, diz o ministro Barroso. Essa afirmação não procede, ou seja, fake news. Imagina se tivesse aquela lei da censura que eles querem, mas aí a verdade que importa é quem define, né? É inconsistente e sem fundamento. Convidadas as Forças Armadas para participar do processo estão sendo orientadas, como sempre, a ajudar a lisura do evento. Agora, vem cá. As urnas invioláveis, né, que foram violadas e depois o processo entrou em sigilo, porque não estava antes da Polícia Federal, quando o presidente Bolsonaro, ao lado do deputado, trouxe à tona isso, né? Essas urnas só tem no Brasil, em Butão e Bangladesh. O ministro Barroso, assim como alguns jornalistas snobs, né, Caio Blinder se manifestou sobre as eleições na França, dizendo que os bolsonaristas vão ter que ficar, ralé, né, vão ter que ficar aí tomando tubaína, nada de champanhe, porque champanhe é só de mundo civilizado. É a visão estética que essa turma tem. Eles adoram a França, é impressionante. Quanto mais jacobina a França, mais esses jornalistas vão ao delírio. Então, veja, as urnas invioláveis do Brasil, Butão e Bangladesh, que nunca teve um episódio, e que são auditáveis, diz o ministro Barroso, fake news, pergunte aos especialistas que os tucanos do PSDB contrataram lá em 2014. Mas veja, vamos olhar para a França, o país da champanhe, um país tão civilizado. A gente vai ver a turma toda votando em papel. O que acontece é uma coisa escandalosa. Eles precisam conhecer as palestras do grande palestrante Barroso. Ana. Olha, o incrível é que dentro do contexto ministro Barroso, as agências de checagem, elas praticamente não existem, elas desaparecem, porque dentro daquele debate sobre as urnas eletrônicas, sobre o projeto de lei que a nação brasileira queria que o Congresso passasse sobre mais uma camada de transparência, não era simplesmente trocar todo o processo eleitoral, as urnas, era simplesmente
colocar mais uma etapa, que seria o voto auditável, físico, no papel, numa caixa inviolável, e a contagem de votos sob escrutínio público. Ele disse que o que a nação brasileira, isso tem em vídeo, o que a nação brasileira estava pedindo era um retrocesso, porque estávamos pedindo a volta das cédulas de papel, o que é uma mentira. É uma mentira, isso foi pedido pelo povo brasileiro. Agora, nós estamos falando de um ministro que disse em plenário, sessão no plenário ali do Supremo Tribunal Federal, que Cesare Battisti, um terrorista italiano que assassinou 4 pessoas, inclusive assassinou um pai na frente de um filho, ele disse que ele era um homem inocente, e aí pediu que ele ficasse no Brasil e que ele não fosse extraditado de volta para a Itália, onde lá ele assumiu os seus crimes e foi condenado. Nós estamos falando de um ministro que disse que João de Deus é um homem do bem. Então, quanto mais essa gente fala, mais a gente precisa pressionar o Senado para que o presidente coloque em votação processos de impeachment desses ministros que acham que eles são, hoje, os donos do Brasil.